Olá, bem-vindos e bem-vindas. É um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é Augusto Júnior, eu sou o Global Shaper do Hub São Paulo, diretor executivo do Instituto Anga e professor convidado da Fundação Dom Cabral. Você está participando da programação Davos Lab. Davos Lab é uma força-tarefa do World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, liderada pelos Global Shapers, que é o desdobramento do Fórum para Jovens. E a ideia do Davos Lab é a gente reimaginar o futuro, a gente pensar como vai ser o futuro depois da pandemia, na área de política, economia, liderança, clima e tecnologia. E eu estou aqui liderando o Papo Reto. Papo Reto são bate-papos com convidados especiais sobre alguns temas, sobre temáticas tão relevantes e importantes para a nossa comunidade. E hoje a gente vai falar sobre a voz e a vez das comunidades. Eu tenho um convidado aqui especial, bem-vindo, Celso Ataíde. Bem, querido, prazer estar aqui com você, Júnior. Estamos à disposição para dar nossa contribuição para esse projeto tão bacana que você está liderando aqui. Obrigado, seja muito bem-vindo. Celso é empreendedor, ativista social. Em 2020 foi homenageado com o prêmio Homem do Ano pela revista QG. Atualmente é CEO da Favela Holding. Celso, primeiro quero perguntar, você escreveu um livro, Um País Chamado Favela. E nesse livro tem vários insights, várias reflexões, várias radiografias. E eu queria te ouvir, quais foram os insights que você teve desse conteúdo, desse material, desse estudo que você fez sobre as comunidades do Brasil? Na verdade, a gente pode falar sobre esse livro, como a gente pode pensar que esse livro é o meu 6º livro, dos quais, dos 6, 4 foram best-seller. Tanto o livro como Falcão, Menino do Tráfico, Falcão, Mulheres do Tráfico, Cabeça de Porco, enfim, a gente fez muitas coisas. E, na verdade, o que acontece é que, apesar de eu fazer parte da Hold hoje, de eu ser o líder dessa Hold que tem hoje 25 empresas, todas elas de favelas, quer dizer, pensando, na verdade, como é que a gente desenvolve um poder econômico desses lugares para que essas pessoas não apenas fiquem focadas na reparação. É importante a gente falar da reparação, mas é importante também a gente falar do quanto a gente produz. E esse livro ele mostra um pouco isso. Poucas pessoas sabem, mas quando a gente fala de favela, a gente sempre pensa em tristeza, pobreza, depressão e desgraça. E, na verdade, as favelas elas mobilizam, consomem e, portanto, produzem 119 bilhões por ano. Veja, Júnior, que eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. E como o IBGE tem alguns critérios para definir o que é um aglomerado, uma série de favelas que nós consideramos que sejam favelas, o IBGE não considera. Então, o número do IBGE pelo qual a gente tem que se ancorar são 13,6 milhões de pessoas que vivem em favelas. Mas os meus números são 27 milhões de pessoas que vivem em favela. Basta você pensar que o mesmo IBGE diz que mais de 100 milhões de pessoas, 53% da população, ganha até um salário mínimo. Ora, as pessoas elas moram onde? Então, é muito mais um conceito do que é uma favela, do que é isso, do que é aquilo. Então, é muito importante que a gente pense em favela como um espaço de potência, não um espaço de carência. Tanto é que as grandes marcas elas fazem produtos para essas pessoas, com recorte para essas pessoas, seja shampoo, seja automóvel, todos os produtos se pensa nessas pessoas. Bom, se pensa nessas pessoas porque sabe que elas produzem e sabem que elas têm poder de compra. Elas podem não comprar BMW, podem não comprar carro importado, mas qualquer que seja o valor que elas têm, as marcas e as empresas querem falar com essas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar e olhar para essas pessoas como pessoas potentes, que trabalham, que são resilientes e que desenvolvem um processo cultural muito importante para a história desse país. Fantástico, Celso, fantástico. Faz muito sentido e faz muito cor ao que eu acredito. E a minha pergunta é, existe hoje um olhar preconceituoso, até por não saber de fato essas realidades que você trouxe, do que a comunidade vibra. A comunidade vibra com muita coisa, com inovação, com criatividade, com transformação social. E a minha pergunta é, como é que eu faço para transformar a mentalidade do primeiro, segundo e terceiro setor para que eles enxerguem a favela de fato como ela é, com as coisas boas, com a prosperidade que ela tem? A gente vive num país, e eu não vou nem falar do mundo, eu vou falar do Brasil.
que ele é baseado no preconceito. Existe preconceito contra todo mundo, contra o preto, contra o pobre, contra o anão, contra a mulher, contra o periférico, contra o favelado. O preconceito ele é uma coisa tão séria, ele é uma coisa tão vil, que até o milionário, que não nasceu milionário, ele é acusado de emergente. Isso é quase como uma acusação. Eles são emergentes, não estudaram em Harvard, não estudaram na MIT, e quando eles pegam o garfo e a faca, você descobre qual é a origem dele, apesar de eles terem mais dinheiro do que eu. Então, assim, o preconceito ele serve para todo mundo, inclusive na favela. O cara que mora na favela, em Heliópolis, desculpa, em Paraisópolis, ou mora na favela na Rocinha, ele é um favelado chique. Ele é favelado, mas ele mora numa área nobre. Então, ele disputa os metros quadrados da praia com outras pessoas que não são da favela. Então, quer dizer, quem mora mais longe, apesar de ser favelado, ainda mora mais longe. Então, os preconceitos e as vantagens sociais e econômicas, elas estão sempre pautadas. O preconceito das pessoas do asfalto em relação às pessoas das favelas, ele se dá também muito por conta do poder aquisitivo que essas pessoas têm. E aí eu acho que, na medida em que você vive num país capitalista, onde o amor muitas vezes é um detalhe, as pessoas te respeitam pelo teu poder aquisitivo. Então, eu acho que, na medida em que elas começam a perceber que as pessoas que moram em favela, muitas das vezes, elas ascenderam socialmente, mas elas não mudaram o seu roteiro de localização, ou seja, elas continuam morando nos mesmos lugares, apesar de terem um poder de compra maior, elas migraram socialmente, mas não migraram territorialmente, porque elas também sabem que se elas migrarem territorialmente, elas perdem o seu poder de compra, elas perdem o seu poder econômico, e aí o filho tem que sair de uma escola melhor, porque muitas vezes você mora na favela, mas teu filho estuda numa universidade, o outro filho estuda numa escola particular, tu consegue comprar uma moto, consegue viajar, porque a favela consome menos o recurso que você tem. E aí o asfalto ele começa a perceber, a partir do momento em que os bancos começam a ir para a favela, que as notícias de que as pessoas consomem, então começa a diminuir um pouco o preconceito contra essas pessoas. Mas não há muito o que fazer em relação ao preconceito, porque o preconceito está, inclusive, nos condomínios, onde alguém tem 3 carros importados na garagem e o teu vizinho do lado só tem um. Então, esse vizinho ele fala mais alto, ele ronca mais alto, porque ele entende que, apesar de morar no mesmo condomínio, o vizinho dele tem um poder aquisitivo menor. E, portanto, ele é menos rico do que ele e é, portanto, menos capaz. Então, a relação de disputa, a relação de poder, ele está baseado na sociedade. Então, na medida em que a favela, em que essas comunidades são espaços onde existe uma desvantagem social e econômica, e, portanto, cultural, como consequência de um déficit por falta de acesso, é natural que essas pessoas continuem recebendo a carga de preconceito maior, porque o preconceito não vai acabar porque as pessoas desligaram uma chave. Enquanto existir diferenças sociais, haverá preconceito. O que nós podemos é ter mais educação para que a gente, na verdade, reconheça essas diferenças, mas não humilhe as pessoas por terem um poder aquisitivo maior. Até porque eu não sou do tipo que acredito que a gente vai ver no modelo social em que todo mundo vai ser igual. Acho que a gente pode, sim, viver... Acho que o equilíbrio da sociedade, eu acho que uma sociedade justa não é aquela sociedade que todo mundo vai ser o Silvio Santos, mas é uma sociedade onde exista o Silvio Santos e quem vende o carnê do baú da felicidade, mas que o filho dos dois possam ter acesso ao sonho, que é sonhar com a mobilidade social. Fantástico, fantástico, Celso. A gente está indo aí para os últimos 8 minutos, mas a minha pergunta agora é essa. Como é que a gente pode, então, gerar essa transformação? Aproximar o centro da periferia, unir diversos públicos para construir o Brasil que a gente quer. Um Brasil com mais justiça social, com mais desenvolvimento. O que você diria como provocação para os líderes que estão nos ouvindo, para os jovens que estão nos ouvindo, para a gente construir esse Brasil mais justo, esse Brasil mais cheio de equidade, que inclui a periferia, que inclui as comunidades? Esse é o desafio do mundo, né? Esse é o desafio da sociedade. Eu acho que o primeiro lugar é que os moradores das periferias, das favelas, das comunidades, precisam assumir
essa responsabilidade, não os outros. Porque o homem do asfalto, ele tem melhores condições de vida e etc., mas assim, ele vai ajudar enquanto ele puder, ele vai ajudar enquanto ele quiser, mas quando ele não quiser ou não puder mais ajudar, a gente não terá avançado, porque eles não terão ensinado ou compartilhado os seus códigos do asfalto. Eles apenas compartilharam um pedaço daquilo que eles podiam nos ajudar. Isso é muito pouco para quem quer um grande espaço de desenvolvimento. Acho que uma sociedade justa vai ser aquela em que aqueles que sofrem as diferenças dessa injustiça protagonizar esse movimento. Porque o outro lado está ali, pode ajudar e tal, mas poder ajudar é uma coisa, dividir é outra. E as pessoas não estão muito dispostas a dividir. Então, acho que como provocação, eu acho que a gente vive num país onde a gente precisa ter a clareza de que a desigualdade ela atrasa o desenvolvimento. E o desenvolvimento atrasa uma nação. E o atraso de uma nação atrasa todo mundo, a vida de todo mundo, atrasa todos nós. E por que o desenvolvimento atrasa, a desigualdade atrasa o desenvolvimento? Porque quando você tem uma população de 214 milhões de pessoas, cuja maioria são pretos, e, portanto, historicamente, sem oportunidade, porque a gente vive num país que foi fundado dentro do modelo de escravocrata. E o que nós temos hoje, socialmente, é o desdobramento disso. Então, não é que o preto que reclama com mimimi... Não. Essas pessoas não tiveram oportunidade, nunca tiveram as mesmas oportunidades. Eles são filhos da desgraça, eles são filhos dos escravos. Eles são filhos daqueles que tiveram as suas pernas e braços podados apenas porque aprendeu a ler e eram simplesmente... tinha sua língua, os seus braços cortados, os seus olhos vendados para sempre, apenas porque eles aprenderam a ler e isso era um perigo para a sociedade. Então, nós somos pessoas que somos oriundos desta realidade, os nossos avós vêm dessa penalidade. O que significa dizer que quando essas pessoas não têm os mesmos acessos à universidade e nem têm a felicidade, não só os pretos, como também os brancos pobres, e você tem ali apenas como acesso à Bolsa de Valores, a empresas, a condição de empregador, as universidades com mais qualidade, algumas pessoas apenas. Então, na verdade, você afasta um grande número de brasileiros das possibilidades de serem físicos nucleares, engenheiro agrônomo, enfim, a grande massa fica ao relento, quando elas podiam estar nas grandes universidades, produzindo, construindo, na verdade, uma série de elementos. E aí é onde o país se desenvolveria. Mas não, a gente tem algumas pessoas se desenvolvendo e a grande massa, na verdade, como uma mão de obra não qualificada. Então, acho que o que fica para mim como provocação é se os pretos do Brasil, que representam 54% da população, produzem 1,7 trilhão por ano, que é 40% da economia, e se os favelados, sejam eles de qualquer cor, produzem 119 bilhões por ano, ou a gente divide com os pretos e os favelados toda a riqueza que eles produzem, ou vamos ser obrigados a continuar dividindo as consequências da miséria que a elite produziu até aqui. Uau, Celso, que provocação. Obrigado por trazer isso. Para a gente fechar, última pergunta, em 2 minutos para você trazer uma reflexão. Global Shapers são um grupo de jovens selecionados pelo Fórum Econômico Mundial que querem reempreender, querem criar esse novo mundo, Celso. E aí, agora uma palavra de inspiração, assim. Como é que o Celso trilhou isso? Assim? O que você falaria para esses jovens que estão engajados nessa transformação, que querem fazer essa mudança? O que você diria como uma inspiração para essa galera fazer essa mudança e a gente fazer o Brasil ser do tamanho que ele pode ser? A mudança ela não vai se dar a partir de uma chave que vai ser desligada, porque cada pessoa faz parte de uma família, cada família faz parte de uma história, e essas histórias vão se fundindo o tempo todo. E é onde a gente sempre acha que, bom, na verdade, eu tenho o que eu mereço, ou dei sorte por nascer nessa família aqui. E o outro que se vire para lá. Então, acho que a grande reflexão é que você, por exemplo, que é jovem, que tem uma família e que teve a sorte, e não necessariamente o mérito, de ter nascido numa família de um extrato social abastado e abastecido, isso não significa que você seja melhor do que outras pessoas. Porque eu, por exemplo, hoje tenho 25 empresas. Eu nasci em favela, morei na rua durante 6 anos, morei em abrigo público durante 2 anos, e hoje, na verdade, eu tive aí
a sorte também, mas ao mesmo tempo também tive a possibilidade de colocar esses ativos, esses meus conhecimentos para uma coletividade, a ponto de eu montar a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que é a maior organização de favela do país. O que significa dizer que quando você tem a sua casa na praia, você fica com raiva quando tem uma favela perto. Mas a favela tem perto da praia e sempre vai ter, porque você precisa de um faxineiro para poder te atender. Quem limpa a sua privada é alguém que precisa morar perto de você, porque quando o teu vaso entope, tu tem que ter alguém ali ao alcance da sua mão. Quando tu vai fazer teu churrasco com os amigos, tu tem que chamar o churrasqueiro que tem que morar perto. Quando você tem que sair com a sua lancha, o teu profissional, o teu piloto, que é o marinheiro, também tem que estar pertinho de você. Ou seja, todos esses serviços tem que estar muito perto de você, é onde se constrói as favelas, perto das grandes mansões, e a gente tem ódio daquelas pessoas porque elas estão no espaço. Então, acho que a grande questão para você que é jovem, sobretudo, e que é quem, em tese, vai ajudar a organizar e olhar para o PIB dos próximos anos, sejam, na verdade, flexíveis na democratização da felicidade e da riqueza. Porque se a gente tiver um país mais equilibrado, a gente vai exatamente ter menos favela e, portanto, ter menos lugares de X e vai viver num ambiente mais justo. E um ambiente mais justo não é aquele que o dono do prédio tenha o mesmo poder aquisitivo do porteiro do prédio. Mas um ambiente justo é onde o dono do prédio, onde o porteiro do prédio, o vigia, não sejam infelizes, não sejam miseráveis apenas porque não são o dono do prédio que é seu. Então, a gente pode, sim, dividir um pouco mais para que ninguém precise morar em favela nesse país, porque existe recurso para isso, existe recurso disponível para isso, nós juntos, sim, criar uma grande cruzada para construir, por exemplo, um projeto de habitação real para que ninguém precise continuar vivendo abaixo da lei de pobreza. Incrível, Celso. Obrigado, gratidão. Gente, esse foi o Papo Reto. Reflexões para você pensar em criarmos juntos esse futuro que é inclusivo, que é justo e que ajuda a todo mundo terem as mesmas oportunidades. A nossa programação começa, a gente volta às 14h com um papo sobre tecnologia. Vai ser incrível, imperdível. Continue aqui no link aguardando. Obrigado, Celso. Super abraço. Beijo para todo mundo. Daniel, obrigado também.